Olá, jovem, tudo bem? Aqui é o professor Alex Siqueira para nossa última aula nesse ano diferente de 2020. Eu estou num ambiente um pouquinho diferente, né? Eu fiz uma mudança aí nesses últimos dias. Estou aqui ainda me adaptando, tá um pouquinho. Tem que organizar muita coisa aqui ainda, mas estou aqui num novo ambiente, né? Da mesma forma como fizemos na semana passada, eu quero fazer aqui com vocês uma pré-revisão do nosso conteúdo de ondulatória dessa vez. Se você se lembra que na semana passada nós falamos sobre ótica geométrica, né? Fizemos uma questão, algumas questões, né, bem abrangentes em relação a esse conteúdo e faremos a mesma coisa aqui na aula de hoje, em relação à matéria de ondulatória, pegando desde a parte conceitual ali, né, da introdução às ondas até a parte final lá de acústica. Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui, gente, olha só. Aquela ideia de sempre, né? Nós não vamos resolver questão por resolver. Nós temos que resolver as questões lembrando sempre dos conceitos, né, que estão por trás ali daquela situação. Tá legal? Muito bem, galera, olha só. Primeira questão aqui, eu preparei uma lista, né, com algumas questões. E a primeira questão da minha lista aqui diz o seguinte, ó. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou a travessia de pedestres, né? Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Tá legal? A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Bom, galera, olha só. Essa questão aqui é uma questão que foi do Enem, né, há alguns anos atrás, e é uma questão que fala sobre, né, o princípio ali das ondas. No contexto da questão, né, quando o carro passa sobre essas ondinhas, né, que são os sonorizadores, a passagem do carro faz com que a carroceria toda do carro vibre, né, alertando, como ele falou na questão, aí, a alguma coisa que está à frente. Né? Eu me lembro, por exemplo, há alguns anos atrás, hoje em dia não tem mais não, mas quando nós passávamos de carro, ônibus, moto, sei lá, ali na Rodovia do Sol, chegando da Luciano das Neves para a Rodovia do Sol, tem uma quebradinha característica assim para a direita, perto ali do Hospital Santa Mônica, para quem conhece, né? Aí tinha ali uns sonorizadores. Você passava de carro, meio que dava um barulho, pé, pé, sempre quando você passava por cima, indicando que logo na frente, depois da curva, tinha um sinal, por exemplo, né? Então, assim, a ideia é a seguinte, olha só. Eu tenho aqui é, os sonorizadores, beleza? E o carro vai passar daqui para lá. Isso aqui é a roda do carro, né? Com uma velocidade de 108 quilômetros por hora. Pessoal, se você chegou até aqui firme e forte, você já sabe que nós não vamos utilizar aqui a unidade em quilômetro por hora, né? Inclusive, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, nós temos que dividir por 3,6. Quanto que é 108 dividido por 3,6? Essa é uma divisão muito comum na física, né, galera? Você sabe disso, né? 30 metros por segundo. Legal? Então, assim, vamos fazer aqui uma interpretação. Ele falou que a distância de, vou chamar de morrinho, tá? De um morrinho aqui para outro morrinho, entre aspas, aí nesse sonorizador, eu tenho que a distância é de 8 centímetros, né? Aqui eu dei uma distância que eu vou chamar de D. Legal? Ele fala que essa distância equivale a 8 centímetros. Então, assim, vamos interpretar o que é essa distância entre esses morrinhos aí. Toda vez que a roda do carro passa por aqui, deixa eu até dar um zoom para vocês. Toda vez que a roda do carro passa por aqui, o carro dá uma vibrada, digamos assim. Aí quando ele passa por aqui, ele dá uma próxima
vibrada. Ou seja, uma onda é criada no carro quando ele passa por essa primeira região e uma próxima onda é criada no carro quando ele passa por essa outra região. Então você concorda comigo que a distância entre esse ponto e esse ponto não é a distância que o, digamos assim, que o carro percorre para que nele existam duas ondas, né? Duas ondas. Primeira onda aqui, segunda onda aqui, por exemplo. Então, tipo assim, a distância percorrida para que uma oscilação ocorra, né? Isso aí é conhecido pelo comprimento de onda. Tá legal? Então esses 8 centímetros aí, pessoal, que eu já vou utilizar a unidade em metros, ó, lembra disso? 8 vezes 10 a menos 2, lembra, né? O C é a centésima parte de um metro, então você pode tirar o C e colocar 10 a menos 2, né? Seria o equivalente a dividir por 100. Legal? Isso aqui vai estar em metros, e isso aqui, meus amores, é o comprimento de onda. Então agora ficou fácil, né, gente? Olha só, princípio básico lá da ondulatória, né? Equação fundamental da ondulatória. A relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência é a seguinte: velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, frequência é igual a velocidade sobre o comprimento de onda, frequência vai ser igual à velocidade, que é de 30 metros por segundo, dividido por 8 vezes 10 a menos 2 metros, né? Então as unidades estão todas aí no SI, não precisamos nos preocupar. Beleza? Bom, a frequência aqui agora vai ser igual a 30 dividido por 8. Faz um raciocínio aí logo, um raciocínio que pode te ajudar na hora de uma prova, por exemplo. Tipo assim, 30 dividido por 8 é 30 dividido por 2 3 vezes. Então é 15, 7,5, 3,75, né? 3,75. Esse 10 a menos 2 aqui, ele sobe, né, com o expoente trocado. Lembra disso? Então fica 10 ao quadrado. A frequência, então, fica sendo igual a 375 Hz. Então, nessa brincadeira aí, a frequência, né, de trepidação do carro, como ele usa essa palavra na questão, é 375 Hz. Tem resposta? Claro que tem. Resposta letra C. Segunda questão da minha lista é uma questão sobre fenômenos ondulatórios, né? E ela fala bem assim, ó. Uma onda se propaga no meio 1, não dispersivo, com velocidade v1, frequência f1 e comprimento de onda lambda 1. Ao penetrar no meio 2, sua velocidade de propagação v2 é 3 vezes maior que a de v1, sua frequência é f2 e o seu comprimento de onda é lambda 2. Tá legal? Logo conclui-se que ele compara ali o comprimento de onda dos dois meios e as frequências dos dois meios. Legal? Galera, vamos fazer uma tabelinha aqui? Olha só. Por exemplo, no meio 1, e eu tenho aqui também algumas informações no meio 2. Legal? Ele fala sobre o que? Ele fala sobre velocidade, ele fala sobre frequência, e ele fala sobre comprimento de onda. Não é isso? Então vamos aqui, ó. Tá bom aí, ó. Bom, segundo a questão, no meio 1 a velocidade é v1. No meio 1 a frequência é f1 e o comprimento de onda é conhecido como lambda 1, certo? No meio 2, ele fala que a velocidade v2 é igual a 3 vezes a velocidade v1. A frequência é f2 e o comprimento de onda é lambda 2. Tá legal? Então ele faz uma relação entre os comprimentos de onda e as frequências. Tá legal? Vamos primeiro no mais
diria, não vou falar mais fácil, mas talvez no mais importante para você ir para a prova lembrando disso aí, tá? Primeiramente, pessoal, de que fenômeno nós estamos falando nessa questão, né? É uma questão que fala sobre um fenômeno no qual a onda, né, ela sai de um meio um e entra num meio 2, né? Basicamente isso. De que fenômeno nós estamos falando? Não é o fenômeno de refração, né? Que é a capacidade de uma onda trocar, mudar de meio de propagação, né? E é muito importante, galera, que você vá para a prova lembrando de características marcantes, digamos assim, de certos fenômenos. Por exemplo, o fenômeno de refração ele é marcado, eu diria, pela aquela característica de que quando uma onda muda de meio, a sua frequência não é alterada. A sua frequência se mantém a mesma. Tá legal? Eu vou te dar um exemplo claro, né? Tô com a camisa do AP aqui vermelha, beleza? Imagina só que eu pulo numa piscina e fico lá mergulhado por alguns segundos, por exemplo, assim. E uma pessoa me veja do lado de fora, né? Essa pessoa, ela vai ver eu dentro da água com a camisa vermelha. Quando eu entro na água, minha camisa não muda de cor. Seria uma relação de refração essa? Com certeza, né? Então, por exemplo, a minha camisa ela consegue refletir a luz do sol que consegue entrar na água. Refletiu. Então, a luz refletida pela minha camisa, ela atravessa a água levando a informação da minha camisa vermelha. Quando a luz que a minha camisa refletiu sai da água e vai para o ar, essa mudança de meio não descaracteriza a frequência da onda que carrega a informação da minha camisa a ponto dela mudar de cor, né, em relação a um observador. Concorda comigo, pessoal? Então, assim, a frequência ela não depende da onda e não depende do meio. Anota isso aí agora, ó. A frequência depende da fonte que criou aquela onda, tá certo? Seja uma fonte primária ou secundária. Seja um corpo que emite a onda ou um corpo que reflete a onda, né? Então eu já posso falar para vocês aqui, ó, senhoras e senhores, que nesse caso aqui do meio, ó, as frequências são iguais, beleza? E o comprimento de onda, né? Olha, se as frequências são iguais, já vou usar esse álibi aqui, né? Se as frequências são iguais, o que é frequência? Ó, frequência 1 é igual a frequência 2. Mas você lembra que frequência não é velocidade sobre comprimento de onda? Frequência 1, velocidade 1 sobre comprimento de onda 1. Frequência 2, velocidade 2 sobre comprimento de onda 2. Olha, no lugar da velocidade 2, aqui que apareceria aqui, ó, eu não posso colocar 3v1, como está aqui? Ah, professor, por que você vai fazer isso? Cara, porque se eu coloco o V1 aqui, eu consigo fazer uma relação entre V1 de um lado e V1 do outro, a ponto de eu fazer isso aqui, ó, corta, corta. Multiplica os dois cruzados agora, e você percebe aqui, ó, que o comprimento de onda 2 é igual a 3 vezes o comprimento de onda 1. Beleza? Mas olha só, pessoal, não sei se isso te surpreende. A mim não me surpreende muito, não. Sabe por quê? Isso aí é meio que trivial, meio que óbvio. A relação entre a velocidade e o comprimento de onda, né? Numa situação como essa aqui, tipo assim, fica no 0 a 0, digamos assim. Para uma frequência constante, um aumento triplicado da velocidade resulta num aumento triplicado também do comprimento de onda. É uma relação de igual para igual. Tá legal? Então aqui então é boa, né? Comprimento de onda 2 é 3. Opa, coloquei errado aqui, coloquei V1, mas é lambda 1. 3 lambda 1. Então, lambda 2 é igual a 3 lambda 1 e F1 é igual a F2 ou F2 é igual a F1. Cadê, ó? Resposta letra D, tá aqui, ó. Lambda 2 é igual a 3 lambda 1 e F2 é igual a F1. Show de bola? Uma questão que muitos alunos já me pediram aí ao longo dos anos e tal, né, que é essa questão 3 da minha lista. Ela fala bem assim, ó. A figura abaixo representa a fotografia tirada no tempo igual a zero,
de uma corda longa em que uma onda transversal se propaga com velocidade igual a 5 metros por segundo. Velocidade igual a 5 metros por segundo. Podemos afirmar corretamente que a distância entre os pontos P e Q, né, o ponto P, ele está situado nesse instante, nessa fotografia aí, na crista, e o ponto Q no vale. Legal? Situado sobre a corda, será mínima no tempo t igual a quanto? Podemos afirmar corretamente que a distância entre os pontos P e Q, situado sobre a corda, será mínima em quanto tempo a partir desse momento aí? Então, galera, olha só, vamos lá. Eu costumo brincar que numa questão como essa, ou em qualquer local onde uma questão esteja sendo feita, uma apostila, tal, no caderno, as figuras elas não são animadas igual lá no Harry Potter, né? Os jornais de Harry Potter têm as impressões que ficam se mexendo. Aqui não acontece isso, né? Então, assim, uma coisa que você tem que tentar fazer aí é imaginar o que que isso, como é que é o comportamento, né, cinético dessas coisas. Legal? Então vamos aqui, olha só. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o ponto P, para nós entendermos o que acontece aqui, ó. Essa onda, como é que ela se comporta conforme o tempo vai passando, né? É uma onda senoidal ali, né, galera? Ela tem essa característica marcante aí, né? Então repara no meu pulso aqui, ó, meu pulso. O meu pulso, ora ele está lá em cima, ora ele está aqui embaixo, né? A mesma coisa que acontece, por exemplo, com um ponto P. E uma coisa que eu gosto de fazer também numa questão é dividir a oscilação da onda, né, ou do movimento periódico que seja, em 4 momentos. Legal? Então, por exemplo, aqui, ó, o ponto P ele está aqui nessa crista, certo? Então, o primeiro momento aqui vai ser o momento em que ele sai da crista e passa pela primeira vez na região de equilíbrio, né, que é ali o eixo X. Legal? Aí daqui, esse que seria, digamos que o momento 1, né? Aí daqui, ele vem aqui para o vale, né? Ele está na crista, mas uma hora ele vai lá para o vale, beleza? Aqui no vale. Então esse aqui seria o momento 2, certo? Voltando do vale para a região de equilíbrio, seria o momento 3, né? Ele volta para a região de equilíbrio, só que com sentido contrário, né? Ele estava vindo para baixo, agora ele está subindo. Beleza? E aqui seria o 4, certo? Voltando lá para a posição de equilíbrio dele. Legal? Aqui é a mesma coisa que acontece no ponto Q. Então, tipo assim, ó, no mesmo momento, vou fazer aqui para vocês, ó, por exemplo. Repara só. O ponto Q aqui, ele vem daqui para cá. Esse aqui seria o 1. Ele vem daqui agora, não vem para o vale, né? Ele já estava no vale, ele agora vem para a crista. Seria o 2. Aqui, voltando para a região de equilíbrio, o 3. E aqui, voltando para sua posição de início, seria o 4. Tá legal? Então, assim, o que eu quero que você entenda é que os movimentos eles são meio que simétricos, né? Simétricos que eu quero dizer, não, sincronizados, certo? Enquanto acontece aqui, ó, o movimento 1 do ponto P, está acontecendo simultaneamente o movimento 1 do ponto Q. Tá legal? Basicamente isso aí. Então assim, ó, inicialmente as distâncias, olha, a distância entre os dois é uma distância grande, digamos assim, né? Aí, tipo assim, vamos imaginar que o ponto P desça para esse ponto aqui, ó, durante o movimento número 1, e o ponto Q estará aqui também. Aí essa distância vai diminuindo, certo? A distância é grande, ela vai diminuindo, e a distância será mínima quando eles estiverem aonde? Ó, a distância entre eles vai ser mínima quando, pela primeira vez, cada um estiver situado na posição de equilíbrio, né? Quando o ponto P concluir o primeiro movimento e o ponto Q também concluir aí o primeiro movimento.
Essa aqui eu posso assegurar para vocês, meus amigos e minhas amigas, que é a distância mínima. Essa daqui. Então por que eu estou contando toda essa história aí, galera? Porque, tipo assim, ó, ele, eles chegam nesses pontos em que a distância é mínima quando eles concluem esse primeiro um quarto do movimento deles. Olha que legal. Então isso significa, meus amores, que a resposta dessa questão vai ser o valor de um quarto do período, que é o tempo em que ele demora para concluir as 4 passagens aí, né, os 4 intervalos, os 4 movimentos ali, que seria a oscilação completa, concorda comigo? Então, eu tenho que calcular aqui o período. Basicamente isso. Eu tenho a velocidade. Olha, aqui esse gráfico é um gráfico da distância em função da distância, né? Essa distância aqui em y seria a amplitude, que vale 10 centímetros, como nós podemos ver aí. E essa informação aqui, galera, seria a informação do comprimento de onda, por exemplo, né? Então, tipo assim, ó, comprimento de onda, né? A minha onda começa aqui no zero, aqui num vale, né? E aí ele conclui aqui, esse aqui que é o valor do comprimento de onda, né? A distância de um vale para outro, por exemplo. E é, no caso, 1 metro, né? Tá meio que apagado ali, mas dá pra ver. Vamos lá, ó. Comprimento de onda igual a 1 metro. Tá certo? Ficou fácil, né? Ficou fácil, né? Tá vendo, pessoal, como é que é sempre importante interpretar aí o problema? Interpretando o problema, você chega a ter certeza ali, né? Do que é para fazer, como é que, a que caminho você vai seguir. Tá legal? Então aqui é o seguinte, ó. Aqui nós temos que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, ou eu posso falar que a velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Lembra disso, né? Período é igual a comprimento de onda sobre a velocidade. Período é igual a comprimento de onda que vale 1 metro, né? Vou botar a unidade porque está tudo em SI. Dividido por 5. Então, isso aqui é igual a 0... Opa! 1 dividido por 5 é igual a 0,2 segundo. Podemos afirmar que a distância entre os pontos Q será mínima no tempo igual a 0,2 segundos. Claro, né? Aqui é o período e eu tenho que dividir o período por 4. Lembra disso? Porque a resposta vai ser quando esse cara chegar daqui e esse pra cá, 1 quarto do período, né? Então, tipo assim, o tempo nosso lá é igual a período dividido por 4. Então, período 0,2 dividido por 4, famoso 0,05 segundos. Show, resposta letra C. Tá na mão. Beleza? Bora. Questão 4 diz que a figura representa um trem de ondas periódicas. Um trem de ondas periódicas propagando-se com velocidade de 10 metros por segundo em uma corda AC de densidade linear 0,2 kg por metro. Essa corda está associada a uma outra, CB, na qual a velocidade de propagação do trem de ondas passa a ser 20 metros por segundo, né? Então as informações da questão são: eu tenho que a densidade linear da corda AC é igual a 0,2 kg por metro, né? A velocidade da onda na corda AC é igual a 10 metros por segundo, ok? E na corda CB é igual a 20 metros por segundo, né? Então a velocidade dobra quando ela passa para a corda CB. Vamos lá, pessoal. Antes de calcular qualquer coisa aqui, vamos entender do que a questão se trata, né? É uma questão que uma onda está numa corda
e ela passa para outra corda. E pelo fato de que a velocidade aumenta ao passar para a segunda corda, isso significa que é, a onda passa para um outro meio. Então é uma questão de refração, tá? Calcule a força que traciona a associação das cordas. Então eu tenho que calcular aqui a tração, né? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que essa aqui é uma questão de refração de ondas em cordas. E aqui eu tenho, digamos assim, um detalhe extra que nós temos que ficar ligados aí. A tração, pessoal, é uma força em contato, né? Quando você estica um corpo extensível, aliás, um corpo inextensível, como cordas, fios e tal, cada ponto daquilo que compõe aquela corda, aquele corpo, aplica em todos os pontos, é aplicado em todos os pontos da mesma. E ela fica, né, conhecida como esticada ali, né, tracionada e tal. E aí, quando você puxa a corda, a extremidade A da corda AC, a corda CB quer vir junto. Então, assim, na questão da refração de ondas em cordas, a tração nas cordas é igual, tudo bem? Então, se eu calcular aqui a tração em uma corda, eu calculo automaticamente em todas elas, né? Nas duas ali, ou três, ou quatro, ou quantas cordas forem. Beleza? Então eu vou calcular assim, ó. Eu vou utilizar aquela equação conhecida como equação de Taylor para resolver aqui a letra A. Velocidade de uma onda numa corda é igual a tração dividido pelo comprimento de onda, pela densidade linear, né? Aqui eu posso aplicar raiz quadrada, aliás, elevar ao quadrado aqui dos dois lados para me livrar da raiz quadrada, né? Então, tipo assim, ó, fica velocidade é igual a t sobre μ. Tá legal? Então, a tração vai ser igual a velocidade ao quadrado, é claro, vezes a densidade linear. Isso aqui é tudo em relação à corda AC, não é verdade? Tração é igual... Tração aqui é um vetor, né? Então vamos respeitar aí a notação. A velocidade na corda AC é 100, é 10, né? Então 10 ao quadrado é 100, vezes 0,2. Tá legal? Bom, isso aqui fica como? Fica tração igual a 100 vezes 0,2. Então isso aqui significa que a tração é igual a 20 newtons nas duas cordas. Tá legal? A densidade linear da corda CB. Olha, como eu já tenho a tração das duas cordas, eu posso jogar essa informação na corda CB, né? Utilizando a mesma equação. Veja bem, a velocidade na corda CB dessa vez, né, é igual aqui a tração dividido pela densidade na corda CB. Show? Olha, vou colocar aqui a raiz quadrada, aliás, elevar aqui ao quadrado, né? E aí fica como? Fica assim, ó. Velocidade na corda CB ao quadrado é igual a tração dividido pela densidade linear. Legal? Então a densidade linear na corda CB vai ser igual ao valor da tração dividido pela velocidade na corda CB ao quadrado, né? Então isso aí fica como? Tração 20 newtons, velocidade é 20, então fica 20 vezes 20, né? 20 vezes 20, 400, né? Eu coloquei assim só para mandar aquela, ó, blau blau. Beleza? 0,1 dividido por 2 é igual a 0,05, com certeza. 0,05 quilogramas por metro. Para tudo, você percebeu uma coisa aqui? Olha só. Primeiramente, pela equação de Taylor, a velocidade é inversamente proporcional à densidade linear. Lembra disso, né? Então, assim, pelo fato de que na corda CB a velocidade aumentou,
Isso indica, evidentemente, que a corda CB ela é mais leve mesmo por unidade de metro. Ela é menos densa, então, portanto. A frequência da onda. A frequência da onda. Lembra que a frequência não muda, né? Olha, eu posso calcular a frequência tanto pela corda CB como pela corda AC, né? E aqui, ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui a distância de um vale até o outro na corda AC. Então eu tenho o comprimento de onda. Eu tenho a velocidade dela, então eu vou fazer aqui da forma clássica, que é assim, ó, fazendo na horizontal, ó, frequência é igual a velocidade na corda AC dividido pelo comprimento de onda da corda AC. Velocidade 10 metros por segundo, comprimento de onda 1 metro. Então, evidentemente, 10 Hz aí é a resposta da letra C. Comprimento de onda na corda CB. Você lembra, galera, aquele esquema lá, ó? F1 é igual a F2, né? Nas duas cordas ali. Diria que quer dizer FAC é igual a FCB. Então aqui vai ser frequência vai ser velocidade sobre comprimento de onda. E aqui velocidade sobre comprimento de onda. Cada um no seu, né? Ele quer encontrar esse cara aqui, ó. Beleza? Vamos multiplicar cruzado então. Fica assim. F é lambda CB vezes VAC é igual a lambda AC vezes VCB. Perfeito? Lambda CB é igual a lambda AC vezes velocidade CB dividido por velocidade AC. Lambda é igual a quanto? Vamos ver. Lambda AC é igual a 1, né? Como nós vimos. Velocidade CB 20, velocidade AC 10. Então a resposta é 2. Show de bola? Bom, isso, como eu falei, né? Era meio que previsível. Se a velocidade dobrou, o comprimento de onda dobra também, mantendo a frequência constante. Tá certo? Então está respondido aqui a nossa quarta questão. Vamos na questão 6 agora. Olha só. Na figura a seguir, A1 e A2 representam duas fontes sonoras que emitem ondas com a mesma frequência e em fase, né? Então eu tenho tipo assim duas caixas de som, né? Uma aqui e outra aqui, legal? Que emitem ondas sonoras em fase, né? As ondas são de exatas mesmas características, tanto emitida pela A1 como emitida pela A2. No ponto O está localizado um observador. As ondas emitidas têm frequência de 1700 Hz, né? A frequência de 1700 Hz e velocidade de propagação no ar, né? 340 metros por segundo. Show? Vamos lá, ó. Com base nas informações acima e nas propriedades ondulatórias, é correto afirmar o quê? Né? Vamos lá, número 1. As ondas emitidas pelas duas fontes são do tipo transversal. Errado, né, pessoal? Errado porque as ondas sonoras são ondas longitudinais. A vibração dos elementos da onda coincide com a propagação da onda, tá? 2. O comprimento de onda das ondas emitidas é igual a 0,20 metro. Bom, comprimento de onda é igual a velocidade sobre frequência. Comprimento de onda é igual a 340 dividido por 1700, que, veja você, isso aí é igual a 0,2. Então aqui está correto. 2 está correta. Legal? Vamos lá. 4. A diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas de cada fonte até o observador é igual a um número inteiro de comprimento de onda. Isso é muito importante. Essa aqui é uma questão, pessoal, que discute sobre o fenômeno de interferência, né? Será que a onda que sai dessa fonte
chega no observador em fase ou em oposição de fase com aquela lá de cima? Hein? Será? Vamos ver aqui então, galera. Nesse caso, galera, veja bem. Eu tenho que a onda emitida pela fonte A2 percorre quantos metros? 40 metros, né? Então eu vou chegar assim e falar para vocês que D2 mais mantém o respeito, péssima, né? Vale 40 metros. Legal? E D1, galera, vale quantos metros aqui? Essa distância aqui, ó. Irmão, com todo respeito, 50, né? Porque aqui é um triângulo pitagórico-zaço. 50 metros. Então, qual das duas ondas percorre um caminho maior? Não é a onda D1, né? E a onda D1 percorre um caminho maior quanto? Quanto a mais a onda percorre o caminho D1 aí? São 10 metros, né? Legal? Se você pegar esses 10 aí, se você pega esses 10 metros e divide ele pelo valor do comprimento de onda, que vale 0,2, será que o resultado, ó, vou cortar, será que o resultado disso aí é igual a um número inteiro? Isso aqui é 50, né? 50. O que significa isso aí? Significa que a onda 1 percorre, digamos assim, 50 comprimentos de onda a mais do que a onda 2. Tá legal? Então 50 realmente é um número inteiro. Então tá certo. 4 tá ok. A interferência da onda é do tipo destrutiva no ponto O, né? Olha só, galera. A ideia aqui é a seguinte. A diferença de caminho entre as distâncias percorridas das ondas é igual a um número inteiro da metade do comprimento de onda. Tá certo? Então isso significa que o seguinte, ó, lembra disso? Se o n for par, a interferência é construtiva. Se n for ímpar, a interferência é destrutiva. Tá legal? Então, com o que eu tenho aqui, eu vou calcular o valor de n. Se for par ou ímpar, nós já podemos ver se está certo ou não, né? Bom, eu posso reescrever assim que n, ó, é igual a 2 ΔD sobre lambda. Se você isola ali o n, né? N é igual a 2 vezes 10, né, que é o ΔD, sobre 0,2, certo? Isso aqui, n é igual a 100. Beleza? 20 dividido por 0,2 é igual a 100, né? Então 100 é um número par. Logo, aqui a onda, as ondas sofrem interferência construtiva no ponto lá. Então ali está errada, né? 8 está errada. Frentes de onda emitidas por qualquer uma das fontes levarão menos que 0,10 segundos para atingir o observador, né? Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó, esse item. A situação aqui é o seguinte. Por exemplo, ó, tempo não é igual a distância sobre velocidade? Velocidade é igual a distância sobre tempo. Tempo não é distância sobre velocidade? Então vamos pegar essa onda aqui, a onda 2, que ela percorre um caminho maior, né? Então o T2 vai ser igual a quanto? A 40 metros, né, que é a distância que ele percorre. E a velocidade é de 340, né? Pessoal, olha só, esse intervalo de tempo aí, ele é maior do que 0, quanto? 0,10, né? Então, essa onda aí já não, digamos assim, cumpre com isso. Então tá errado. Beleza? Errado. E 32, o fenômeno da interferência entre duas ondas é uma consequência do princípio de superposição. Mas é com certeza, né?
superposição de ondas. Se for destrutiva, a onda perde intensidade. Se for construtiva, ela ganha intensidade naquele instante. Então a soma aqui, pessoal, vai ser 38. Legal? Vamos para a nossa última questão de hoje. Legal, pessoal? Uma ambulância dotada de uma sirene percorre numa estrada plana a trajetória ABCDE com velocidade de módulo constante igual a 50 km por hora. Os trechos AB e DE são retilíneos e BCD um arco de circunferência de raio 20 metros, com centro no ponto O, onde se posiciona um observador que pode ouvir som emitido pela sirene. Ao passar pelo ponto A, o motorista aciona a sirene cujo som é emitido na frequência de 350 Hz. Analise as proposições a seguir. Quando a ambulância percorre o trecho AB, o observador ouve um som mais grave que o som de 350 Hz. Mais grave é menor frequência, né? Cara, de A para B, você concorda que a ambulância não está se aproximando do observador? Ó, primeiro em A, eu tenho essa distância. Depois em B, a distância é menor. E na aproximação, o som, aparentemente, que ele escuta lá, é um som, digamos que, mais agudo, né? Então a 1 está errada. 2. Enquanto a ambulância percorre o trecho BCD, o observador ouve um som de frequência igual a 350 Hz. BCD é um arco de circunferência, né? E para todo arco de circunferência, a distância até o seu centro, que está situado no ponto O, não muda. Então a ambulância está se movimentando, mas não está nem se afastando e nem se aproximando do observador. Então tá certo aqui, né? Ele vai escutar a frequência original. Não há, nessa situação da número 2, movimento relativo entre o observador e a fonte, né? Eles estão em repouso um para o outro. 3. À medida que a ambulância percorre o trecho DE, de D para E, né, pessoal? De D para E, a ambulância se afasta do observador, concorda? O som percebido pelo observador é mais agudo que o emitido pela ambulância. Mais agudo não, é mais grave, né? Então tá errado aqui. 4. Durante todo o percurso, a frequência ouvida pelo observador será igual, né? Errado também. Apenas a número 2, letra C. Show de bola, pessoal? Galera, finalizamos aqui então o nosso curso diferente de 2020. Quem diria, né, cara? Cara, desde o dia 20 de março nós estamos aí em casa, nessa modalidade, certo? Nesse momento, né, nesse período, né, galera, todo mundo teve que se reinventar. Nada foi igual ou perto de ser igual ao que era antes, quando nós estávamos em forma presencial. Mas eu acredito que essas coisas que acontecem na vida da gente servem para nos ensinar alguma coisa, servem para nos fazer, nos tornar mais fortes, mais determinados, né? Mais focados, que seja, certo? E eu, do fundo do meu coração, espero que você tenha aproveitado essas aulas online que nós tivemos aí ao longo dessas 38 semanas de estudo remoto, né? Meus parabéns, meus sinceros parabéns para você que manteve o seu nível de estudo constante, né, em relação ao que era no passado. Meus sinceros parabéns. Se você foi uma pessoa que perdeu um pouco o ritmo de estudo de uma forma que não é igual ao que era antes, cara, é totalmente compreensível. Não deve ser fácil, né, se adaptar nessa pandemia toda que está acontecendo aí, mas sinceramente espero que meu trabalho, que foi feito com muito, mas muito carinho, tenha sido proveitoso a você, tá certo? Eu gostaria aqui de desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua família, né? Um Feliz Ano Novo e que 2021 seja um ano de muito sucesso para todos vocês,
sem nenhuma exceção. Tá certo, galera? Professor Alex se despede por aqui e nos vemos agora em janeiro para a revisão para o Enem. Tá legal, pessoal? Valeu, gente. Boas férias. O professor Alex fica por aqui. Tchau, tchau.